Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. O momento certo do mês para Caminhos da Fé, o apontamento mensal de João Correia, conhecido como Santo Algarve, ele que também é tarólogo. Bem-vindo, João. Bem-vinda, Ana Cristina. Gratidão por mais um mês estarmos aqui nos micros aqui da rádio, levando um pouco de misericórdia, de fé, de esperança, de amor a quem nos escuta e enviar um abraço espiritual a todo o nosso auditório por nos fazerem companhia mês após mês. Aqui estamos neste Caminhos da Fé e para este mês de julho a sugestão que os céus nos traz para nós nos desenvolvermos é uma passagem aqui dos Evangelhos, que é: olhai para as aves do céu, olhai para os lírios. No início deste ano, os irmãos tinham-nos dito que este ano o nosso programa seria sobre a mensagem de Jesus e os seus valores espirituais. Então, este mês, o que os céus escolheram foi esta passagem dos Evangelhos: olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios. O Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículo 26 a 33, dizem-nos: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem sogam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas que os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos e minhas irmãs, que os céus nos abençoem nesta hora. Nesta manhã de verão, talvez Cristo apenas nos peça silêncio. Silêncio interior. Silêncio da alma. Silêncio no coração. Porque há momentos em que Deus não fala através da força, fala através da delicadeza, fala através da brisa que atravessa lentamente as árvores, fala através do som das ondas do mar, fala através das aves que continuam cruzando os céus, mesmo quando nos esquecemos de olhar para cima. Estamos no final de julho e o verão parece envolver a terra numa espécie de abraço luminoso. As noites tornam-se mais suaves, o céu mais aberto, o vento mais morno, as árvores parecem respirar serenidade, as folhas abrem silenciosamente ao sol e o mar. O mar continua a falar ao coração humano como falava há milhares de anos. E, no entanto, quantas vezes caminhamos distraídos no meio de toda esta beleza? Quantas vezes olhamos, mas não vemos? Quantas vezes ouvimos, mas não escutamos? Quantas vezes a vida passa diante de nós como um milagre silencioso e continuamos presos às inquietações do mundo? Talvez por isso o nosso irmão maior, Jesus Cristo, tenha escolhido precisamente as aves e os lírios para ensinar a humanidade. Porque as aves continuam confiando e os lírios continuam florescendo. Irmãos meus, a natureza é um evangelho vivo. Cada árvore contém uma lição espiritual. Cada flor guarda um ensinamento invisível. Cada amanhecer é uma oportunidade de recomeço que Deus oferece silenciosamente ao espírito humano. Nada na criação existe sem sentido. Tudo vibra na inteligência divina.
Tudo manifesta amor. Talvez por isso os espíritos elevados procuram frequentemente o silêncio da natureza. As montanhas, os mares, as florestas, os céus estrelados, porque a natureza acalma aquilo que o mundo agita, purifica aquilo que o sofrimento desgasta, reequilibra aquilo que a ansiedade desequilibra. E talvez todos nós estejamos precisando de reaprender a contemplar, porque vivemos tempos de excesso de ruído, excesso de pressa, excesso de preocupação, excessos de medos. E no meio de tudo isso, vamos lentamente desaprendendo de sentir. Mas às vezes basta um pôr do sol e algo desperta dentro de nós. Basta o perfume da terra depois da chuva e a alma parece recordar-se de alguma coisa antiga, eterna e divina. Basta olhar o céu numa noite de verão e o espírito compreende o quanto é pequeno diante da grandeza da criação. E, paradoxalmente, é exatamente aí que sentimos Deus mais perto. Olhai para os lírios do campo, diz-nos nosso irmão maior Jesus. Que ensinamento tão profundo existe nesta frase? Os lírios não vivem angustiados, não competem entre si, não tentam provar valor, não vivem escravizados pelo amanhã, apenas florescem, e ao florescer glorificam a Deus. Talvez nós tenhamos também complicado demasiado a vida. Talvez nós tenhamos nos afastado da simplicidade espiritual que o Cristo tentou e tenta nos ensinar. Porque quantas vezes passamos os dias preocupados, ansiosos e dominados pelo medo, aflitos com aquilo que ainda nem aconteceu, e lentamente o coração vai cansando, a alma vai adoecendo e o espírito vai perdendo a paz. Mas o Evangelho continua dizendo suavemente: olhai os lírios, como quem nos pede, respirai, confiai, acalmai-vos. Porque existe diferença entre responsabilidade e desespero. A fé não elimina as dificuldades da vida, mas impede que o sofrimento destrua completamente a esperança. E talvez a humanidade moderna esteja precisamente necessitando de reaprender a confiar em Deus. Não uma confiança passiva, mas uma confiança profunda, interior, serena, como das aves que continuam cantando ao amanhecer, sem saber como será o amanhã. E vede como Cristo ensinava, falava das sementes, das figueiras, do trigo, da água, da vinha, dos peixes, das montanhas, dos lírios, das aves. Porque a natureza sempre foi uma ponte entre os céus e o coração humano. Talvez por isso muitas vezes sintamos a paz junto do mar. Talvez por isso uma árvore antiga consiga comover-nos. Talvez por isso o céu estrelado provoque em nós uma espécie de saudade espiritual impossível de explicar. Porque a alma reconhece Deus na beleza da criação. Há uma espiritualidade profunda no verão. O verão parece recordar-nos que a vida foi criada para florescer. E talvez o próprio espírito humano também precise de florescer novamente. Florescer no amor, florescer na caridade, florescer na paz, florescer na misericórdia, florescer na simplicidade. Porque o reino de Deus começa dentro de nós. Começa quando o Espírito aprende novamente a contemplar, a sentir, a amar, a confiar, a viver com mais alma e menos medos. Meus irmãos, talvez devêssemos olhar mais vezes o céu, talvez devêssemos escutar mais o vento, talvez devêssemos caminhar mais lentamente junto ao mar, talvez devêssemos observar mais atentamente as árvores, porque o mundo nos ensina constantemente a correr e Cristo continua a nos ensinar a contemplar. E talvez seja isso que falta a muitos de nós: mais paz, mais silêncio, mais natureza, mais oração interior,
mais Deus. Quando sairmos esta noite à rua, olhemos verdadeiramente para as estrelas, contemplemos as árvores, observemos as flores de verão, porque talvez os céus estejam constantemente tentando falar conosco através da criação. Talvez Deus continue escrevendo mensagens de amor nas ondas do mar, no perfume das flores, no canto das árvores, no brilho do pôr do sol e na serenidade silenciosa da natureza. E talvez os lírios do campo continuem ainda hoje ensinando à humanidade aquilo que tantas vezes esquecemos, que a verdadeira grandeza espiritual floresce na simplicidade. Só nos tornamos seres espiritualmente evoluídos quando nos despimos do orgulho, da vaidade, do materialismo excessivo. Aí sim, o espírito reconhece que aquilo que outrora admirava nada era mais do que ilusão material momentânea. Sejamos como as aves do céu, livres para voar em direção aos valores morais do Altíssimo, e sejamos lírios erguidos nesta terra, que com a sua cor e perfume seja o nosso exemplo de vida para os nossos irmãos de caminhada. E como lírios e aves acreditemos na providência divina, que nunca abandona nenhum dos seus filhos, pelo contrário, está presente essa providência divina em tudo ao nosso redor. Temos então que aprender a centelha, sem nunca esquecermos que o amor nos salva, que o amor nos abençoa e que o amor está presente em todas as manifestações de vida, seja ela na natureza, seja ela na espiritualidade, seja ela na criação terrestre, humana, corpórea, que é a nossa vida na Terra. Aprendamos a confiar mais como as aves e a natureza, no seu geral, confiam no Criador. É esta a mensagem para neste programa, neste mês de julho. Coloquemos os olhos na natureza, como ela crê e acredita no invisível, sem necessitar de provas ou explicações. Também nós devemos acreditar no invisível para dar-nos a força necessária em tantos momentos de provação nesta vida. A natureza é para nós um ensinamento gratuito em toda a sua plenitude. Obrigado, João. Muito grato à Rádio Gilão, muito grato ao nosso auditório, que os céus nos abençoe, e aqui estaremos para o mês que vem, para mais uns Caminhos da Fé. Então até lá. Gratidão. Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia.